Boa, começamos a gravar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Acho que aí se o Gabriel quiser se apresentar alguma coisa assim, que acho que, não sei, acho que a maioria aqui me conhece, mas acho que não conhece o Gabriel. Cara, a maioria conhece. Não, Porque então tá de eu. boa. É, Na porque, verdade, tipo você foi assim, falando toda, com os toda grupos, né? quarta-feira eu fui falando com todos os grupos. Eu Não, acho de que todo mundo boaça, que então. conhece. É tranquilo, Eu tô pô. chapando. Então vamos. Eu vou compartilhar a tela, ô Gabriel, na hora que você Inclusive quiser amanhã adicionar tem, tá, alguma turma? coisa. É, eu sei que vocês fizeram a primeira entrega lá. Hoje é a aula, mas amanhã as reuniões aqui com os grupos seguem normalmente, tá? Ô, Gabriel, tu chegou. Tu viu a projeção que eles fizeram? Não vi, eu ajudei eles com alguns insights, e aí depois você deu a aula, e eu não cheguei a ver. Eu não tenho acesso lá nos e-mails nem nada. Tá. Mas aí eles mandaram Mas no grupo, depois você abre lá e vê o que que você acha e me dá um feedback, sua opinião de como tá ficando. fechou. Falo também. Valeu. Boa. Pode mandar bala, Caio. Boa. Vou começar a fazer umas coisas aqui que eu acho legal. E aí, se o Gabriel tiver alguma adição, pode me interromper, Gabriel. Pode falar e pode abrir o microfone e falar o que você quiser. Galera, qual que é a intenção hoje? Montar uma base de slide no PowerPoint e passar dicas importantes que vão, assim, ajudar vocês em toda a apresentação, não só a montar a estrutura base, mas a montar a apresentação como um todo. É... Primeira das dicas, eu sempre erro a ordem, mas assim, primeira das coisas, cada um aqui tem uma empresa, então, naturalmente, a apresentação de vocês vai ser diferente, as cores vão ser diferentes, o design vai ser diferente. E o que eu recomendo para vocês terem ideia de design da empresa de vocês é abrir o site ou de investor, caso seja uma empresa aberta, ou abrir o site normal da empresa. Eu vou fazer da RBI aqui porque está na minha cabeça, porque eu fiz no Constellation, então eu vou fazer da RBI para ficar mais fácil. Vou fazer uma estrutura diferente do que eu fiz no slide que a gente mandou para o Constellation, inclusive, só para fazer de novo. Enfim, aqui eu abri o RI da empresa, que a minha empresa é aberta, mas no caso da de vocês, sei lá, da Bevap, por exemplo. Acho que a Bevap tem site também. Então, vocês podem sair abrindo, vixe. Não sei por que que não tá abrindo. Mas beleza, Não, peguei a empresa normal. errada. Mas vai abrir, vai abrir, vai Vai abrir. abrir. É, o negócio da Enfim, Bevap que dá problema, mas ele sempre abre. não precisa ser o site de RI, não precisa ser especificamente de RI, mas vocês abram o site da empresa de vocês e vão tentando entender o jeito que eles colocam as coisas na tela. Então, por exemplo, a RBI. Se a gente vê, ela sempre usa esses retângulos com essa ponta cortada aqui. Inclusive, foi uma coisa que eu usei muito na apresentação do Constellation. Deixa eu abrir aqui, inclusive, a apresentação do Constellation. Só um segundo. Só para mostrar para vocês que a gente pegou a ideia do próprio site da RBI. Aí vocês estão Essa vendo, né? apresentação que ele tá falando, inclusive, é a apresentação que é a referência de vocês que eu falei. Tipo, vocês têm que fazer o trabalho, a entrega final de vocês, algo parecido com isso. Vocês vão ter menos tempo para apresentar e tudo mais. Não precisa ter a quantidade de slides que essa apresentação tem, mas, tipo, esse tem que ser o benchmark de vocês, de storytelling, como que as ideias foram colocadas, argumentos, etc. E design também. Sim. O que que a gente fez aqui, ó? Por exemplo, vou mostrar a estrutura de slide. Isso aqui é uma capa, e a capa vai realmente de vocês, aí é do jeito que cada um quer fazer. As capas não são muito padronizadas, não. O que é muito padronizado é essa estrutura aqui. É, por quê? Primeiro tem uma barra lateral, sempre tem uma barra lateral, com numeração de página, de qual empresa você está fazendo, ou qual é o símbolo da sua liga. Geralmente é isso em Challenge. E sempre tem alguma gracinha no meio dessa barra. Nesse caso, a gente usou esses retângulos porque a RBI sempre usa isso. Se vocês forem ver, por exemplo, aqui, ó, nesse slide de teses que a gente fez, a gente usou esses retângulozinhos com uma ponta cortada que nem eles fazem no site deles. Por exemplo, aqui, ó, eles usam isso, aqui eles usam de novo, aqui eles usam de novo, eles sempre estão usando esse elemento. Então eu vi isso e falei, pô, acho que gostei de como ficou, vou tentar fazer do meu jeito aqui para ver como que sai. Outra coisa importante, cada empresa usa uma fonte diferente. Eu não sei se o João Pedro quis padronizar a fonte da apresentação. Você padronizou, cara? Não, não, não tem regra de Não? fonte. Tá. Então, assim, eu gosto de pegar a fonte que a empresa gosta de usar, porque eu acho, sei lá, eu acho que traz uma identidade maior. O que que eu faço? Essa é uma dica boa. Por exemplo, aqui tem a fonte que eu quero usar, ou essa aqui.
Eu tiro uma print dela, assim como você tira o print normalmente. Beleza, tirei o print, eu pesquiso aqui. What is the font? Ele é um detector de fontes, é gratuito, tá? Você só vai entrar no site, vai colocar é, o print que você tirou. Só dá Ctrl V aqui. Identificar fontes. Aí aqui eu lembro que ele tinha me dado um pouquinho para baixo, que era Carmen Sans alguma coisa. Talvez ele não mostre agora. Aqui, ó, Carmen Sans. Foi a que eu tinha achado mais parecida nessa da RBI. Ele te dá sempre um monte de fontes que se parecem com essa que você colocou para ele. E aí você vê o nome dela aqui em cima. Por exemplo, essa Carmen Sans. Aqui, ó, Carmen Sans Heavy. Foi essa que eu tinha olhado e falado, cara, acho que essa aqui eu gostei, acho que essa aqui é a mais parecida. Você copia o nome disso, eu vou só digitar aqui, ó. Por problema de direito autoral, esse site aqui não deixa você baixar. E aí ele tem a opção de você comprar, mas ninguém vai comprar a fonte. Então, você vem aqui Carmen Sans, ou só Carmen Sans, que é o nome da família inteira da fonte, e download. E aí vai ter uma porrada de site para você baixar essa fonte. Aí, cara, aí é de cada um. Tem 1 bilhão de sites fazendo a mesma coisa. É só você baixar a fonte que você gostou. Para aplicar no PowerPoint é muito simples. Você vai receber um arquivo de fonte. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês como é que é. Aqui, eu tenho esse. Aqui. Vai vir um arquivo desse, você vai abrir e vai aparecer isso aqui depois que você baixar. Você só clica em instalar, fecha isso aqui. Pronto, você está com a fonte no seu computador. É só fechar e abrir o PowerPoint que a fonte vai estar lá. Então, se eu vier aqui e inserir uma caixa de texto, que já já eu vou mostrar tudo isso para vocês, a fonte vai estar aqui, ó. Carmen Sans, só escrever qualquer coisa. Aí eu venho aqui, troco a fonte, venho aqui, Carmen Sans. Carmen Sans está aqui. Pronto. Essa é a fonte que o pessoal usa. Oh, meu Deus. Aí. Pronto. Carmen Sans. Essa é aqui que a gente vai usar. O que eu recomendo também? Essa aqui é a fonte principal. A gente precisa de uma fonte mais. Você não vai colocar, às vezes tem algum elemento muito pequeno no seu slide e tudo mais. Vocês vão precisar de uma fonte mais fina. Geralmente nas famílias de fonte que vocês baixam inteiras, por exemplo, na Carmen Sans, que eu acabei de mostrar, tem várias variações. Então, tem a Heavy, que é para título, a Light, que é para texto pequeno, a Medium, que é para subtítulo, geralmente, e aí tem outras versões aqui, caso você queira usar. Eu gosto de usar a Medium, eu acho que eu usei na apresentação, para texto mais fino. Até porque se usar a Heavy acaba ficando muito pesado e não fica legal. Vou só colocar aqui para deixar vocês a par. Pronto. Peraí, eu tava mexendo antes. Pronto. Então, definam duas fontes principais, uma para título e uma para subtítulo. Talvez até uma terceira para textos menores ainda. Então, e aí eu vou colocar a Light aqui. Geralmente toda família de fontes tem essa variação, tá? Então pronto, a gente tem três Carmen Sans diferentes, estão vendo? Uma mais grossa, uma mais ou menos e outra mais fina. Beleza. Dado isso, como a gente faz a estrutura básica do slide de competição, que é essa daqui. Um título, um subtítulo. Esse guia aqui embaixo a gente deu uma personalizada boa, porque geralmente o pessoal coloca isso aqui de um jeito bem mais porco, mas a gente quis fazer uma gracinha aqui. Mas qual que é a parada? Vamos lá. Primeira das coisas, a gente tem que aprender a inserir formas no PowerPoint. Como a gente faz isso? A gente está aqui na página inicial. Aqui é onde a gente está, por exemplo, se a gente seleciona algum texto, a gente consegue mudar aqui a fonte, o tamanho da fonte, a cor da letra, a cor do fundo da letra, negrito, itálico, sublinhado. é, Acho que isso aqui é maiúsculos, é. E aqui é se está centralizado, se está para a direita, se está para a esquerda. Enfim, acho que isso daqui é bem parecido com o Word, então vocês não devem estar tão desacostumados assim.
Mas é isso, essa página inicial não tem segredo nenhum. Aqui em inserir tem mais coisas. Por exemplo, pô, o que vocês mais vão usar, eu acho que todo slide vocês vão usar, é inserir forma. Aqui tem diversas formas, vocês vão usar muito linhas, retângulos e tudo mais. Acho mais difícil você usar essas aqui, por exemplo. Eu acho que essa aqui do PowerPoint é meio mal feito. Mas tem como você usar diversas coisas aqui e aí você pode sair testando todas essas formas. Para montar essa estrutura inicial, eu vou usar um retângulo básico. Então eu pego o retângulo aqui e eu desenho ele na tela. Por exemplo, eu quero desenhar ele no meio da tela. Boa, desenhei ele no meio da tela. Segurei com o botão esquerdo, arrastei para o lado que eu queria e montei o retângulo. Só que o retângulo sai feio. Ele tá com, vocês podem perceber aqui, ele tá com uma borda azul escura e ele tá azul no meio. Vamos editar ele então. Primeiro eu quero, para ficar parecido com essa apresentação aqui, ó, eu quero jogar ele pro lado, né? Então vamos jogar ele pro lado. Beleza. Para ele ocupar a tela, eu mexo aqui para ajustar a altura, aqui para ajustar a largura. Pronto. Já tenho o retângulo no lugar que eu quero. Só que se eu botar para apresentar, ele ainda tá horrível. Tá muito grande, inclusive. Peraí. Pronto. Ele ainda tá horrível. Como que a gente vai fazer isso? Você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer clicando aqui e em forma de formato. E aí você vem aqui no preenchimento e tal. E aí você escolhe a cor que você quiser. Eu vou colocar um vermelho aqui. Um vermelho mais escuro. Ah, outra dica. Já vou dar outra dica. O que que eu gosto de fazer quando eu quero uma cor específica? Por exemplo, aqui no site. Pô, eu quero a cor específica da logo da RBI. Eu posso simplesmente tirar a print da logo, dar um Ctrl V aqui no PowerPoint. E para trocar essa cor, que eu posso trocar aqui, ó, preenchimento da forma, eu venho aqui em forma de formato. Quando você tiver clicado no retângulo, vai aparecer esse menu. Você vem em forma de formato, preenchimento. Aí, já que eu quero a cor exata aqui, ó, desse logo, eu venho aqui, eu posso escolher a cor que eu quiser, mas eu quero ir no conta-gotas. Esse conta-gotas, ele vai deixar você escolher uma cor específica de algum elemento da tela. Eu quero essa aqui. Pronto, tá exatamente da mesma cor. O que vocês sempre vão precisar fazer? Tirar o contorno, porque sempre fica essa coisa feia e eu particularmente não gosto. Então eu venho aqui, venho em contorno da forma, sem contorno. Da mesma forma, se você quiser tirar o preenchimento da forma e só deixar a moldura dela, você vem em preenchimento, sem preenchimento, e aí você liga o retângulo. Pode falar, Gabriel. E, turma, interessante aqui também é fazer isso com todas as cores que vocês forem usar no material. Então, o legal é vocês entram no site da companhia, escolhe quais vão ser as cores que vocês vão padronizar e deixa isso sempre no slide em algum lugar. Então, se vocês vão usar vermelho, azul e preto, vocês já pegam e deixa aí em algum cantinho essas cores já para sempre usar padrão, para vocês nunca ficarem usando cores diferentes do que vocês estão selecionando, tá? Isso é super importante e às vezes até mesmo a gente falha nisso, tá? O que Cara, eu gosto isso de que ele falou é fazer, bom. pode falar cara. Como é que a gente fazia isso na prática, né? Eu e o Gabriel, a gente começou a fazer isso quando a gente montava material junto, para operação grande, de empresa e tudo mais. Para poder facilitar, vocês concordam que a empresa tem o manual de cores, né? Por exemplo, a track and field vai ser, eu acho que é branco, preto e cinza, a RBI é vermelha e laranja, se não me engano. O grupo wine é aquela cor de vinho e por aí vai. Como é que você faz para poder, por exemplo, o Caio, ele acabou de pintar o retângulo que ele colocou na esquerda, mas para ele fazer isso, ele teve que ir no site da empresa, pegar o negócio do RBI, colocar no PowerPoint, usar o conta-gotas e fazer a cor ficar idêntica àquela cor que está escrita RBI no meio. Isso dá um pouco de trabalho. Então, para ganhar tempo, isso que o Gabriel falou é o seguinte: a gente criava, tá? Isso é dica tipo que a gente usava no meio profissional. A gente criava vários quadradinhos e a gente já pintava. A primeira coisa que a gente fazia, a gente já pintava vários quadradinhos nas cores que a gente vai usar. Então vamos supor que a empresa é a track and field. A gente já deixava um quadrado no tom de preto que a gente queria, no tom de branco que a gente queria, no tom de cinza que a gente queria. A gente deixava eles fora do slide. Não, dentro do slide, mas tipo fora da área de visualização do slide. Tipo, do lado de fora, que quando você bota para apresentar, não aparece, mas sem apresentar aparece.
A gente Eu botava vou as exemplificar o cores. que o Carioca Isso, tá falando exemplifica. aqui. Vou colocar, por exemplo, se eu coloco aqui esse quadradinho para eu ter esse guia de cor aqui do lado, ó, quero ter todas as cores da RBI aqui, ó. Pronto. Finjam que essas 5 cores aqui estão diferentes, tá? Eu vou ficar trocando uma por uma. Mas o que que ele quer dizer com isso? Aqui do lado vai ter esse guiazinho de cores para caso vocês queiram pintar alguma coisa aqui dentro do slide, vocês pintem. Só que quando vocês vão apresentar, só vai apresentar o slide que está aqui em contorno em branco. Então aqueles quadradinhos que eu coloquei não vão aparecer. Então vocês podem colocar ele fora para ir conseguindo tirar deles alguma coisa aqui do lado. Vocês também têm a opção de criar um slide mestre aqui embaixo, tipo assim, vocês criam um slide onde só vai ter as cores da empresa, é, só vai ter as cores da empresa, as fontes que vocês usaram, que no meu caso aqui foram essas 3, e mais alguma coisa que vocês acharem importante. E aí esse slide aqui, no final da apresentação, a gente vai ocultar ele, cliquei aqui com o botão direito, você oculta, e aí quando você exporta para PDF, ele não aparece na apresentação. E aí vocês usam ele enquanto vocês estão montando a apresentação, para ir tirando as cores ou as fontes. É isso que eles quiseram dizer. Tem esses 2 jeitos aí. Quer adicionar mais alguma coisa, Carol, aqui, Gabriel? Pode seguir. Vocês entenderam? Ficou claro para todo mundo? Acho que pode seguir. Alguém não entendeu? Então, beleza, vou De entender que vocês boa. entenderam. Fechou, hein? Boa. Continuando. Eu vou fazer uma estrutura bem simples, tá? Depois eu ensino como fazer uma gracinha, que nem eu fiz aqui, ó. Essa aqui já ficou bem engraçadinha já. Aí depois eu ensino como é que faz isso. Isso aqui é meio chato. Mas beleza. Vamos voltar aqui. Qual que é o resto da estrutura? Então a gente tem que ter um lugarzinho para paginação. Nesse caso aqui, como a gente tem uma cor mais escura, se a gente só colocar uma caixa de texto de cor branca já vai ficar bom. Então a gente vem aqui em inserir. Aqui no inserir, principais coisas, imagens, mas na maioria das vezes vocês só vão dar Ctrl C, Ctrl V da internet e já vem direto, vocês não precisam acessar esse menu, mas caso vocês queiram, vocês clicam aqui em imagens, este dispositivo, e aí você seleciona onde a imagem está no seu computador. Que mais? Isso aqui muito difícil usar. Formas, acabei de falar. Outra coisa, isso aqui é muito importante, ícones. Eu não uso daqui do PowerPoint, mas você tem essa opção. Por exemplo, nessa apresentação aqui, se vocês perceberem, tá vendo essa casinha com esse predinho, esse saquinho, a ampulheta e o planetinha? São ícones. Eu não desenhei isso aqui no PowerPoint de jeito nenhum. Peguei isso pronto, lógico. Da onde eu peguei? Você tem 2 opções. Ou você pega daqui, desse menu de ícones do PowerPoint, que eu particularmente acho horrível, quase não tem nada. Mas, por exemplo, se eu colocar planeta aqui, vai aparecer alguma coisa. Tem uns planetinhas aqui, por exemplo. Vou pegar essa parte aqui. Você pode inserir ele aqui. Pronto. Ele está aqui. Ou você tem a opção de usar um dos melhores sites da história. Espera aí. Que é o Flat Icon. É assim, o Flat Icon. Você vem nele e ele vai ter o ícone do que você quiser. Se você quiser colocar hospital aqui, vai ter. E aí tem 1 bilhão de ícones de hospital. Colorido, não colorido, preto e branco, do jeito que você quiser. Se colocar dinheiro aqui, vai ter. Se colocar vinho aqui, vai ter. Pera aí. Pronto. Vai ter drink, né, no caso. Cara, vai ter tudo. Enfim. Vou pegar um ícone aleatório aqui, por exemplo. Esse ícone aqui, inclusive, essa parte é importante. Você vem aqui em Copy PNG, ou você pode baixar mesmo, eu só prefiro copiar porque é mais rápido. Copy PNG, vem aqui e Ctrl V, como se estivesse colando um texto qualquer. Pronto, o ícone está aqui. Só que qual o problema? Às vezes sua apresentação, às vezes você está com um elemento assim no fundo e o preto ficou esquisito. Como que eu faço para mudar a cor desse ícone? Vem aqui. Do mesmo jeito que quando a gente tem um retângulo abre formato de forma, a gente tem um formato de imagem agora. Eu gosto de vir. E aí abre esse. Você pode abrir esse menu aqui que estava do meu lado, que é o que eu prefiro sempre. Ou você vem aqui, ou você clica com o botão direito no ícone e vem em formatar imagem. É o que eu prefiro. Aqui tem a opção de preenchimento, mas como é um ícone de fora, se mexer aqui vai bugar. Então eu já venho direto em imagem e coloco o brilho no máximo.
Pronto, o ícone ficou branco. Agora você tem um ícone branco e ele veio preto. É a mesma coisa eu posso fazer com esse planetinha aqui, por exemplo, que veio do PowerPoint. Quando é do PowerPoint, você consegue pintar ele mais fácil, tá? Você consegue pintar ele de qualquer cor, por exemplo. Quando você vem no Flat Icon, é a maioria das vezes preto e branco. Mas 90% dos casos você não vai precisar de um ícone laranja ou qualquer outra cor, vai ser só preto e branco. Ah, e no Flat Icon, se vocês logarem a conta no Flat Icon, vocês conseguem pintar o ícone dentro do próprio Flat Icon. Tem como você editar os ícones, tipo, elemento por elemento, tá ligado? Só que você tem que logar com a conta. Tipo assim, é só que botar seu e-mail. E aí, Só tipo, dentro clicar desse aqui. mini menu, porque ele não tá logado. É, Mas abre o menu e você consegue editar e pintar o ícone da forma que você quiser também. E você já cola no PowerPoint depois de ter editado no site. Eu uso sim. bastante, tá? Cara, a gente usa muito Flat Icon em PowerPoint, muito mesmo. Então, usem e abusem do Flat Icon. Vou continuar. Enfim, bora. Agora eu quero colocar um ícone da empresa aqui. Já que a gente está fazendo um trabalho da RBI, eu vou pegar aqui um ícone da RBI. O que que eu faço? RBI logo PNG. Qualquer empresa eu faço isso. É que no caso da RBI tem 1 bilhão de RBIs, então tem que colocar Restaurant Brands International. Pronto. Aqui eu acho que tá PNG. Dica para ver PNG. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso. Quando você pesquisa PNG, geralmente tem PNGs fakes, tipo esse. Esse aqui não é um PNG de verdade. Como você percebe? Quando você está fora quando você está aqui nesse menu de imagens do Google, o PNG de verdade sempre vai estar com fundo branco ou preto, na maioria das vezes branco. Se ele está com esse fundo quadriculado já, nem perde tempo tentando copiar, porque ele vai aparecer lá com fundo quadriculado também. Então, na hora que você abre a imagem, tá vendo? Aqui tá branco. Eu abri a imagem e ficou com o fundo quadriculado. Depois que eu abri, perfeito, é um PNG de verdade. Vem aqui, copia a imagem e joga aqui. Às vezes pode dar esse problema de não aparecer nada, mas você só vem aqui no Ctrl, nas opções de colagem, clica como imagem. Pronto. Só que, eu quero colocar só o RBI aqui, porque esse Restaurant Brands Internet que tá escrito aqui não vai ficar legal. Já que eu cliquei na imagem, eu clico na imagem, formato de imagem, tem diversas opções aqui. Venho aqui em cortar, tiro o texto, só deixo o símbolo. Pronto. Perfeito. Na maioria das imagens, assim como nos ícones, você tem a opção de deixar branco aumentando o brilho no máximo. Tá vendo? Então eu já deixei o logo da RBI branco aqui para deixar ele aqui. Saibam que o PowerPoint sempre vai te ajudar com simetria. Então ele sempre vai, por exemplo, se a sua imagem está no centro desse retângulo aqui, ele vai te mostrar com uma barrinha laranja que está pontilhada ali. Acho que isso vocês já estão acostumados, porque qualquer editor de imagem faz isso. Então é isso. Então pronto. Temos uma barrinha lateral, temos o logo. Vamos colocar agora o número de página que vai. E aí já ensino a colocar textos no geral. Você vem aqui em inserir de novo, caixa de texto. E aí você desenha a caixa de texto, ó. Eu estou segurando o botão esquerdo do mouse, eu coloco como eu quiser. Vou deixar ela pequenininha aqui. Vou colocar o número 1, que é o número da página. Lembrem sempre de colocar tudo no mesma fonte, tá? Que eu vou deixar a heavy e vou deixar branco. Pronto. Eu gosto de sempre ajustar isso aqui, ou no tamanho do negócio que tá aqui, porque aí ele já centraliza, se eu centralizar aqui, ou coloco do tamanho exato do número. Geralmente quando tem mais de um dígito, aí ele joga o número para baixo. Vou mostrar aqui, ó. Quando você tá com 10 aqui, por exemplo, você joga ele para baixo. E aí o primeiro, se eu colocar um pouquinho para esquerda aqui, pá, é o tamanho mínimo dele. Mas o mais fácil de todos é só se alinhar aqui, ó, colocar do mesmo tamanho do lugar que você quer, ele vai ficar aí. Tá, temos número de página, temos logo. É, Vamos seguir para a estrutura básica. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Uma das coisas que vocês mais vão usar, tá? Isso assim, vai economizar muito tempo.
pô, já criei uma caixa de texto aqui com o título certinho, do jeito que eu quero, no espaçamento que eu quero, tipo, é, RBI BAS FHS. Esse aqui é o título do slide como um todo. Padronizem o tamanho do título. Então, por exemplo, esse aqui nesse slide quero que ele seja 32, ficou muito grande. Vou deixar 24. O título vai ficar sempre aqui? Beleza, então. Você tem duas opções. Ou você sai duplicando esse slide quando ele estiver pronto, que é o que eu vou ensinar a fazer depois. Ou você dá Ctrl C, Ctrl V. Cliquei aqui. Se eu clico dentro dele para digitar, ele vai estar na opção de digitar. Eu não consigo copiar. Você tem que clicar aqui como se estivesse mexendo ele. Você só clica o botão esquerdo, Ctrl C. Vou só criar outro slide aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Se eu der Ctrl V, ele vai estar exatamente no mesmo lugar que ele está aqui, ó. Ele não se mexe. E isso é muito importante, tá? Porque ver coisas se mexendo no meio da apresentação pode parecer idiota, mas faz uma puta diferença. Não pode acontecer. É muito importante estar tudo simétrico. Beleza, temos um título. Aqui, como vocês puderam perceber, tem uma barrinha que coloca que é o espaço do título e do subtítulo do slide. Vamos colocar essa barrinha então. Essa barrinha nada mais é que um retângulo. Então a gente vai inserir formas de novo, retângulo, e cria um retângulozinho do jeito que eu quero. Tiro o contorno, pinto da cor que eu quero, já que eu quero uma cor igual a essa, pinto aqui. Pronto. Deixa eu só alinhar ele aqui. Por exemplo, o título vai estar sempre aqui. E o subtítulo vai estar sempre aqui. Então eu coloco. Tô escrevendo qualquer coisa, tá? Pronto. Temos um título e um subtítulo. Aqui ficou muito para cima. Vou deixar um pouquinho para baixo. Outra dica importante. Vocês podem só selecionar várias coisas ao mesmo tempo fazendo isso aqui, ó. Entenderam? Eu só seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto para baixo. E aí eu consigo selecionar várias coisas ao mesmo tempo. E aí, se você mexe em uma coisa, mexe tudo junto, ó. Tá vendo? Isso é bem importante também. Isso ajuda muito. Então pronto, quero deixar o título aqui. Beleza. Ó, já está começando a tomar forma. Temos uma barrinha, número de página, logo e título. O que vocês vão fazer agora? O que eu recomendo fazer, na real? Separar as margens do seu slide. O que eu gosto de fazer? Percebam que a área líquida do seu slide, tipo, por exemplo, você não vai colocar um conteúdo que fique dentro dessa barrinha. Então, essa barrinha aqui é uma zona morta do seu slide. Esse centro aqui que o PowerPoint geralmente coloca, primeiro você tem que vir, verdade, você tem que vir aqui em exibir e colocar régua. Não, régua não, perdão. A régua é isso aqui que aparece em cima. É os guias. Se eu desligar os guias, aquelas linhas pontilhadas saem da minha tela. Eu gosto de usar porque eu fico mais com uma guia melhor no que eu estou fazendo. Então eu ligo, só que percebam que esse guia aqui, ele está no exato meio do slide, contando toda essa parte morta aqui. Só que agora esse aqui não é mais o meio do slide. Então, o que eu gosto de fazer? O Carioca faz de outro jeito, mas eu gosto de fazer desse jeito. Pode ser o jeito mais difícil, mas é de boa. Pego aqui, crio uma linha, venho aqui em inserir formas e linha, coloco a linha daqui até aqui, que é o final do slide. E para achar o meio, eu vejo aqui, ó, no forma de formato, na largura, pego esse número e divido por 2. Vai dar o meio do slide, e aí a barrinha vai ficar, por exemplo, assim. E aí eu sei que se eu colocar a guia, essa guia do vertical aqui, arrastar ela um pouquinho para o lado, pronto, agora ela está no meio do slide. Aí eu posso apagar essa linha aqui porque ela já me serviu. Tem outro jeito, mas eu gosto de fazer assim, eu acho que é mais fácil também. Quando vocês usarem outras coisas no slide que vão precisar disso, isso vai ser importante também. Caso vocês queiram criar mais guias, tanto vertical quanto horizontal, só chegar nessa linha pontilhada aqui, que vocês acabaram de habilitar no exibir aqui, botão direito nela,
e adicionar guia vertical ou horizontal. Você pode adicionar uma vertical, se não quiser mais, você exclui. Você cria uma horizontal do mesmo jeito, e se não quiser mais, você exclui. Não tem segredo nenhum. Boa, beleza. É isso. Vamos seguir. O que mais que a gente tem? A parte de fontes aqui embaixo. Tem uma outra margem que é importante, que é, por exemplo, eu quero. Opa, mexi sem querer aqui. Vou adicionar uma guia vertical. Por exemplo, nada do slide vai passar desse limite aqui. Nada. Para não ficar muito colado nessa barrinha. Eu gosto de fazer isso. Vou criar outro aqui. Vou deixar uma distância um pouquinho para cá também, para não ficar colado no fundo aqui do slide. E vou criar outra linha horizontal para ser o lugar que vão ficar as fontes. Eu vou padronizar aqui junto com o número do slide, que eu vou diminuir um pouco, inclusive, porque ele está enorme. Vou deixar ele um pouquinho para baixo. Outra dica, essa aqui é importante. Quando vocês quiserem arrastar algum objeto, por exemplo, eu vou criar uma. Vou criar um retângulo aqui. Eu quero arrastar esse objeto. Eu posso só pegar o mouse e sair fazendo isso aqui com ele, que é o normal. Só que tem um problema. Às vezes, quando você quer deixar uma coisa muito simétrica, se você pega o mouse e vai andando, tá vendo que vai se regulando às vezes? Natural, por causa da sua mão no mouse. É difícil mantê-la em linha reta. O que que você faz? Você aperta Shift no teclado e arrasta para o lado. Agora ela sempre vai andar em linha reta, tá vendo? Isso aqui ajuda muito, tá? Se você forçar um pouco, ela vai para baixo, mas é muito mais fácil de mexer ela para o lado. Dá um exemplo Pronto. criando uma linha reta aí. Boa, verdade. Com linhas isso é muito importante, porque as linhas no PowerPoint, elas sempre saem meio tortinhas. Por exemplo, eu quero criar uma linha daqui até o fim do slide. É muito difícil criar uma linha que você fale, nossa, isso aqui tá reto. Por exemplo, para mim agora isso aqui tá um pouquinho para baixo. Eu acho. Pelo menos tá dando impressão. Mas o que que você pode fazer? Inserir linha. Clicou aqui, beleza, criou um pouquinho reto. Eu venho aqui, seguro o Shift e ó, sempre vai estar reto, ó. Não importa eu posso, se eu mexer muito mais que isso, ela vai um pouquinho para baixo, mas eu posso mexer um tanto suficiente que ela não vai mexer, ó, tá vendo? E ela sempre vai estar em linha reta, segurando o Shift. Isso é bem importante. Inclusive, eu já vou usar essa linha aqui embaixo. Vou colocar ela aqui em cima da pontilhada para ela ser o espacinho que vai ficar as fontes de vocês. Pode deixar ela assim. Eu gosto de mexer um pouquinho na finura dela, porque eu acho que ela tá muito grossa aqui. Vem aqui, formatar forma. Vai abrir esse menu aqui que não estava aberto. Deixa eu fechar ele. Formatar forma, abrir esse menu aqui do lado. Largura. Deixa eu aumentar isso aqui. Pera aí. Largura. Diminuo. Pronto. Deixar um ponto. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou bom. Só trocar a cor. Forma de formato. Contorno da forma. Quando é uma linha, ela não tem preenchimento, porque ela é muito fina. É só contorno. E aí, se você troca o contorno, você troca a cor da linha. Ah, isso é um É... ponto. Faz dois quadrados no meio da tela, tipo um com preenchimento sem contorno e outro só o contorno. E edita os dois, tipo, porque não existe preenchimento para linha e contorno, sabe? Então, na hora de editar a cor. Por exemplo, aqui eu desliguei o contorno, aqui eu desliguei o preenchimento e liguei o contorno. Ficou só a moldura da forma. E aqui eu liguei o preenchimento e desliguei o contorno. Não entendi o que que você queria falar, cara. Assim, quando vocês forem editar a cor de um contorno ou de uma linha, não vai existir a opção de preenchimento. Vai estar escrito contorno de forma, para Sim, vocês não confundirem. Quando for uma forma, vai ser o preenchimento e não o contorno. Por exemplo, é a forma vermelha, o quadrado preenchido vermelho. Se você quiser se você quiser pintar ele é, de outra cor, você vai em preenchimento. Agora, se você quiser colocar um contorno nele de uma cor diferente, tipo um contorno cinza, um contorno preto, aí é em contorno. Na linha, não vai existir a opção de preenchimento. E aí você vai pintar o contorno. Fo- é, Vamos lá. Linha
borda, igual tem a borda do quadrado na esquerda, e, e ícones. Você tem que saber se está pintando o contorno, que é a borda, ou se está pintando o preenchimento, que é, enfim, o preenchimento. É bem intuitivo o nome. Deixa eu só mudar isso aqui que me deu agonia. Pronto. Enfim, é isso. Criamos aqui a linhazinha das fontes. Então agora a gente vem aqui. O que que eu quero fazer agora? Nossa, eu quero criar outra caixa de texto, mas eu vou usar uma fonte que eu já usei. Eu vou usar essa Light aqui, que já tá aqui. Eu preciso criar, vir aqui, inserir outra caixa de texto, desenhar. Não. Eu venho aqui, clico como se eu fosse mexer essa caixa de texto, clico Ctrl D, ou se você quiser, Ctrl C, Ctrl V. Copiar e colar. Eu gosto de fazer Ctrl D porque é mais rápido. Ctrl D porque aí você duplica. Taco ela aqui embaixo. Vou diminuir isso aqui porque as fontes nunca são muito grandes, então eu vou deixar 9. Vou deixar fontes. Fonte. E colo. E aí é aqui que tem esse problema. Para deixar isso aqui padronizado, o que que eu recomendo? Colhem, tentem achar um ponto de referência. O meu ponto de referência nesse caso, essas bolinhas aqui da caixa de texto, elas estão no meio desse guia vertical. E ela sempre tem que estar aqui, não importa o que aconteça. Então, isso aqui então vai mudar. O que que eu fiz aqui, ó? Eu tô mexendo, tá vendo que vocês estão vendo que eu tô mexendo a caixinha da fonte sem usar o mouse, né? Eu tô usando a setinha do teclado. Por quê? Tem vezes que o ajuste que vocês têm que fazer é tão pequeno que não dá pra fazer no mouse, porque o mouse vai fazer você não vai conseguir fazer um ajuste tão pequeno, você tem que fazer na setinha do teclado. Aí você faz na setinha do teclado para deixar bem no meio. Pronto, tá no meio. Beleza, temos uma fonte. Que mais? Deixa eu ver. Ah, esse esquema aqui de subtópicos. Qual que é o negócio? Vou usar o medium aqui, não vou usar o heavy mesmo. Vou usar essa caixa de texto, então eu duplico ela, Ctrl D. Vou tacar aqui, ó, é, overview e eu vou colocar tudo o mesmo texto porque não importa o que está escrito, importa o que vocês vão fazer aqui. 14 está muito grande. Pode botar, tipo, nome simples, overview, tese, é, finanças e valores. Boa, beleza. É, tá, tem um overview aqui. Eu vou deixar medium mesmo, tá? Não vou deixar isso aqui, não. Vou deixar medium, pronto. Vou fazer um esqueminha parecido com o que eu fiz ali, mas eu vou fazer com uma linha embaixo ao invés daquele retângulozinho. Vou fazer com retângulozinho, foda-se. Só que eu não vou fazer aquele cortado porque dá mais trabalho. Pronto. Então agora, essa parte que tá aqui do retângulo, eu só peguei, Ctrl D no nesse retângulo aqui e editei ele para ele ficar desse jeito. Coloquei ele bem centralizadinho aqui na palavra. Apresentar. Ficou um retângulozinho aqui, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui. Agora eu vou dar um macete que me ajuda pra caramba. Como eu quero colocar, não vai ser só overview, vai ser várias outras coisas, por exemplo. Como é que eu vou ensinar isso aqui? Eu dei Ctrl D, certo? Vou ajeitar aqui do jeito que eu quero. Se eu der Ctrl D nessa forma que eu acabei de duplicar, e ajeitar. Pera aí, não deu certo. Pera aí. Vou dar Ctrl D, vou ajeitar. Aí ajeitei. Ctrl D, Ctrl D. Ele vai sempre estar simétrico ao que você ajustou. Entenderam? Deu pra Sim. entender. Mas também tem Deu? aquela opção, por exemplo, ensina como é que seleciona todos os nomes ao mesmo tempo. Boa. É isso que eu Várias ia coisas falar ao mesmo agora, tempo. rapidão. Qual que é a parada? Tem desse jeito, que é o que eu tô mais acostumado a usar, mas às vezes sai um pouquinho cagado. O que que eu faço?
o que eu tô fazendo aqui agora é dar Ctrl Z para voltar ao movimento. É a mesma coisa que apertar aqui, tá? É desfazer o movimento. Então, por exemplo, eu vou copiar e colar isso aqui. Nossa, errei aqui. Para não ter que ficar deletando, eu só volto aqui. Ou eu aperto Ctrl Z, que dá na mesma. Tá. Por exemplo, vou duplicar isso aqui, vou ajeitar aqui, vou fazer bem na mão mesmo. Beleza, dupliquei. Só que às vezes, por exemplo, esse aqui tá muito pra cá. Ou esse aqui, por exemplo. Vou deixar bem escandaloso mesmo. Esse aqui tá muito pra cá, esse aqui tá no meio. Isso aqui não tá simétrico. Vocês estão percebendo, né? Aqui embaixo. Pera aí. Isso aqui não tá muito simétrico. Como que eu faço para ajustar isso? E aí já vai ser uma das dicas mais importantes, duas das dicas mais importantes. Primeiro, eu quero mudar 4 objetos numa vez. Como que eu faço para selecionar vários objetos de uma vez? Tem aquela opção que eu falei que era arrastar assim, e você seleciona tudo junto. Ou você clica como se fosse mexer nessa, segura o Ctrl no teclado e segurando o Ctrl você clica nas outras. Quando eu estou segurando o Ctrl, por exemplo, deixa eu mudar de novo. Segurei nessa. Olhem o meu cursorzinho aqui que eu estou mexendo. Se eu seguro o Ctrl e clico aqui, ou chego perto de um objeto que dá para selecionar, tá vendo que ele clica, ele deixa um íconezinho de tipo, você vai adicionar se você clicar? Aí, cliquei, cliquei, segurando o Ctrl. Beleza, tô com as 4 aqui. Cara, eu quero deixar isso aqui simétrico. Quero deixar isso aqui todas com a mesma distância uma da outra. Como que eu faço isso? Forma de formato. Aqui você tem diversas opções. Se eu quero deixar simétrico, eu venho aqui em alinhar e distribuir horizontalmente. Ele vai deixar tudo na mesma distância um do outro. Fica vendo. Pronto. Agora tá todo mundo simétrico. Qual que é a parada? Para vocês mexerem nessa distribuição horizontal, vocês deixam o primeiro e o último no lugar que vocês querem. Esses dois do meio não importam, é eles que vão ser ajustados. Você colocou o primeiro e o último no lugar que você quer, você seleciona tudo, alinhar, distribuir horizontalmente. E aí eles vão vir acompanhando. Se eu deixar esse último aqui, ó, se eu deixar esse último aqui, bem longe, esses dois vão ser distribuídos entre esse espaço todo aqui. Então eu vou fazer de novo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Alinhar, distribuir horizontalmente. Perceberam, né? Deu para entender. Eu acho. Deu? Deu, Ficou bem galera? claro. Ficou bem claro. Boa. Então, deixa eu só deixar tudo bonitinho aqui de novo. Tô dando Ctrl Z, tá? Pronto, agora tá tudo simétrico. Vou deixar aqui tese 1. Financials. Evaluation. Percebam que eu mudei as palavras agora. E as palavras não têm o mesmo tamanho. Então, tentem sempre deixar, ó, perto do limite dela. Antes de jogar uma letra para baixo, vocês deixam aqui. E aí eu quero deixar essa aqui, por exemplo. Aí eu venho aqui, vou distribuir horizontalmente, só para arrumar mesmo. Eu já ensinei a fazer isso. Tá vendo? Ele cagou porque o overview tá muito grande. Eu venho aqui, diminuo o overview pro tamanho certo. E aí eu consigo deixar tudo. Ué, tem 2 fininhos. Pera aí. Pronto. Qual que é o negócio? Aqui na minha apresentação tem quantos? Tem uma, duas, três. Cara, tem como ocultar essa parada aqui? Pera aí, velho. Cara, que negócio chato, mano. Por quê? Tem a barrinha do compartilhamento de tela aqui, velho, que eu não tô conseguindo ocultar. Ah, do lado. É, pra gente não. Eu sei, é chato pra caramba.
no lado esquerdo vai ter uns pontinhos. Se você segurar naquele lado esquerdo, você consegue arrastar para onde você quiser. Tipo, joga pro Ah, tá. máximo para baixo para esquerda. Conseguiu tirar da tela? Eu vou deixar na outra tela. Foda-se, vai ficar aí. É, porque esse negócio de É... apresentação é chato mesmo. Aí, beleza. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 5 temas na minha apresentação toda? Então a gente vai fazer ali a mesma coisa. Vocês percebam que quando passa do overview pro asset light, esse retângulozinho que tá um pouquinho para cima, esse aqui tá um pouquinho para baixo. E eu quero destacar a parte que a gente tá. Então eu deixei o texto em negrito e deixei essa barrinha mais em cima quando a gente está nessa parte da apresentação aqui. Se a gente for um pouquinho para baixo e entrar no Asset Light, é o Asset Light que vai estar destacado. Se a gente for para o Long Term Vision, vai ser o Long Term Vision que vai estar destacado. E assim vai. Como a gente faz isso? A gente, por exemplo, cria 4 slides desses. Eu clico aqui no slide, dou Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, até ter o tanto de slides que eu quero. No segundo slide, ao invés de estar aqui no overview, eu seguro o Shift aqui, que nem eu tinha mostrado, arrasto para o lado. Pronto, agora ele está na tese 1. Se eu quero, aí nessa terceira tese, eu quero que ele esteja no Financials. Nesse aqui, eu quero que ele esteja no Valuation. Então pronto. Agora a gente tem um slide para cada negocinho. Ó, Overview, tese 1, Financials, Valuation. Tá tudo certo. Tudo simétrico, nada mudando, tudo correto. O que eu fiz ali foi ficar mudando cor e dando negrito no texto. Isso aqui eu não preciso ensinar, eu acho que é perda de tempo, é de boa de fazer. Mas, então, vocês já colocam isso, por que que isso vai ajudar? Porque se vocês fizerem tudo de uma vez e depois ficar tentando arrumar, por exemplo, no nosso caso foram 80 slides. Se a gente fosse fazer na mão isso aqui, depois de acabar, ia dar muito mais trabalho. Então é melhor vocês combinarem, se organizarem e falar assim, pô, eu tô fazendo o overview, então vocês, sempre que vocês forem fazer um slide do overview, duplica esse slide 2 aqui que tá com destaque no overview. Porque aí sempre vai estar com destaque no overview. É, E aí, mesma coisa para as outras teses. Ah, estou fazendo financials, então você sempre duplica o slide que está com financials destacados. Isso vai ajudar bastante. Ah, deixa eu ver. O que mais tem para falar? Você pode explicar como você fez essas barras aí do lado? Qual barra do Tipo, lado? não, aquela do slide mesmo lá do Constellation. Perdão. Essa daqui? Uhum. Ah, esse aqui foi um enfeitinho que eu fiz porque a RBI usa muito um retângulo assim. Mas como que eu fiz? Vou criar aqui vários brancos da mesma cor mesmo, só para vocês entenderem. Peguei um retângulo normal, só diminuí ele. Girei aqui, quando vocês estão vendo que tem essa rodinha aqui, se você clicar com o botão esquerdo e segurar, você pode girar a forma. E aí eu girei a forma, coloquei ela aqui. Boa pergunta, porque isso aqui vai me ajudar em uma outra coisa que eu preciso ensinar vocês. É, Mas beleza. Dei Ctrl D, aí eu fiquei mexendo. Eu vou pintar tudo isso aqui de branco, tá? Pera aí. Deixa eu pintar essa primeira pra eu sair duplicando ela. Galera, tá falando Ctrl D, mas é equivalente a Ctrl C, Ctrl V também, tá? Ele tá só É, isso aí. duplicando, copiar e colar, mesmíssima coisa. Aí, aqui eu quero fazer uma jogadinha diferente. Vem aqui, aqui assim, e assim. Não ficou igual, né? Mas vocês entenderam, né? Por exemplo, se eu botar pra apresentar aqui, ó, ficou enfeitadinho também. Qual que é o problema disso Não, boa, aqui? Vocês deu estão pra vendo entender. que esse retângulo ele tá comendo o texto aqui porque ele é uma forma que é do tamanho tá maior do que essa parte aqui. Só que se eu diminuir ele certo, como ele tá tombado, ele vai ficar com esse cantinho aqui que eu não quero, ó. Esse cantinho vermelho aqui, eu não quero ele, esse aqui. Qual que é a parada? O que que vocês podem fazer? Tem dois jeitos. Eu prefiro fazer do jeito mais chatinho, mas ou vocês podem criar uma forma branca para deixar no fundo do slide. E aí, qual que é a parada? Esse aqui, essa forma aqui que eu acabei de criar, ela vai ser o fundo do slide.
Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele na última camada. Tudo que vem em cima dele tem que estar em cima dele. Ele tem que ser a coisa mais para baixo do slide. É isso que eu quero Pra dizer tu com dar, camadas. pra tu dar esse exemplo de mandar pra frente, mandar pra trás, deixa pintado de azul, porque como o fundo e a forma ficarem branco, vai ficar mais difícil de entender. Tá. Vou deixar pintado de azul. Vocês estão vendo que a forma que está pintada de azul aqui, ela tá para trás da forma branca? Porque ela tá aqui, ó. Só que eu coloquei a forma branca e a forma branca tá em cima, não tá? Correto? Enfim, como a gente conserta isso? Como eu quero que essa forma branca seja o fundo do meu slide, eu Perdão, quero que essa todos os forma elementos. branca grandona aí, troca ela de cor. Tá difícil Ah, tá. diferenciar ela do fundo. Tá bom. Deixar ela verde. Como eu quero que essa forma aqui seja o fundo, o que que eu vou fazer? Ou eu venho aqui em. Acho que é página inicial. É. Você vem em página inicial, organizar e painel de seleção. Aqui você tem todos os elementos que tem no seu slide. Por exemplo, esse logo aqui, ó, se eu clicar nele, ele mostra aqui a imagem 23. Essa forma aqui, ó, é o retângulo 5. Essa forma aqui, vocês estão vendo que ela está em cima de tudo, que é o retângulo 10? Se eu quero brincar com camadas, eu quero jogar uma coisa em cima da outra, eu posso fazer isso. Ou eu jogo isso aqui tudo para baixo, e aí todos esses elementos que estão dentro do slide vão estar em cima dele, que é o que eu quero. Ou você pode não abrir essa seleção, na maioria das vezes você nem vai precisar. Então, muita gente gosta de colocar, tipo, vou usar um quadradinho aqui, um de uma cor e outro de outra, por exemplo. É, deixar isso aqui laranja, marrom, e isso aqui roxo. Pô, eu quero que o roxo esteja na frente do marrom. O que que eu faço? Clico no roxo, aqui atrás, botão direito, trazer para frente. Quando você clica nesse botão, ele vai para frente de tudo. Vocês estão vendo que esse aqui é o retângulo 11, né? Eu vou deixar ele bem aqui para baixo. Se eu clicar com o botão direito aqui e trazer para frente, ele vai ser o primeiro aqui em cima do retângulo 13. Fica vendo. Trazer para frente. Pronto, agora ele está em cima de tudo. Se eu quero fazer a mesma coisa com o marrom, só que agora eu quero mandar esse roxo para trás de novo. Não gostei dele. Se eu clico aqui e coloco enviar para trás, ele vai para trás de tudo, inclusive dessa forma verde. Fiquem vendo. Pronto, sumiu, porque ele ficou atrás da forma verde, que é o retângulo 10. Então, se vocês forem fazer dessa forma para fazer esse enfeitinho do lado aqui que eu tinha feito, ou vocês criam essa forma aqui, só que vocês sempre têm que ter certeza que ela é a última, a primeira camada aqui embaixo. Ou é, talvez não dê certo esse jeito, tá? Geralmente, às vezes não dá certo, mas tem vezes que deu. Eu venho aqui, crio uma forma, aí eu seleciono as coisas junto, por exemplo, quero essas três formas aqui. Ctrl, botão esquerdo, botão esquerdo, botão esquerdo. Eu venho aqui em mesclar formas e fragmentação, ou intersecção ou subtração. Eu acho que é na subtração. Não, sempre confundo isso aqui. Eu acho que eu tenho que clicar nessa primeiro. Subtração, não. Cara, é muito confuso mexer com isso, velho. Mas também tem essa opção. Eu vou tentar aqui até o final Eu pra ver acho como. que. Eu acho que é o contrário. Você tem que clicar nos negocinhos e depois nessa. É. É porque eu não sei por que na Deu subtração certo ele aqui só tá embaixo. pegando o Cara, de esse cima. jeito aí é É o mais muito difícil. escrotizado. É muito. Nem sei, É. mano. Esse jeito é muito escrotizado. Vou fazer o simples, tá ligado? Essa tabela de seleção na direita, eu nem uso essa porra. Nunca abri Ah, e não, eu, nem eu vou uso abrir. bastante. Eu É. odeio esse bagulho. Eu prefiro ficar clicando com o botão direito na forma e botar vai pra trás, vai pra frente. Pra mim é mais fácil. É. Mas qual que é a parada? Vocês podem também. Por exemplo, eu quero que aquele quadrado branco seja sempre aquele quadrado verde que eu criei lá. Deixa eu dar Ctrl Z até ele chegar aqui. Eu quero que esse retângulo 10 sempre seja o último. Eu travo ele aqui. Pronto, agora ele é sempre o último. Foda-se. Eu posso mandar isso aqui pra casa do caralho aqui pra trás. Ele nunca vai ficar. Opa, falei merda, hein?
esqueci que não funcionava assim. Esqueçam o que eu falei. Achei que esse cadeado mantinha ele como a última camada. Mas deixa quieto. Seria bom, inclusive, se fizesse, né? É, seria muito bom, inclusive, se fizesse. Seria bom. Mas enfim, tem esse Então, tipo jeito assim, aqui. dá um E aí a reutilize gente desse só bagulho. deixa esses dois aqui que eu tinha falado. Aí manda esses aqui pra trás, traz mesmo. Aí tá atrás, inclusive, do roxo, É, do vermelhinho. sim. Cara, como que eu tinha feito essa porra, mano? Cara, você vai jogar. Olha o que você vai fazer. Você vai jogar esses retângulos azuis o máximo pra trás. Eles vão ficar atrás de tudo. Aí eles vão ficar escondidos pelo vermelho e pelo verde. Aí depois você joga o vermelho pra trás. Confia. É verdade. Tá Nessa certo. ordem. Eu jogo tudo pra trás esse aqui. Isso. Joga com o botão direito, por favor. Não, já foram pra trás. Já é Beleza. pra trás. Isso. Depois Agora o eu jogo esse vermelho. aqui mais pra trás Isso. ainda. Exato. Aí ele você joga mais pra trás ainda. Pronto. É isso. Aí ficou perfeito. Por quê? Porque o verde tá em cima deles. Agora pinta esse verde de branco. Tirar essa cor escrota aí que já tá me irritando. Pronto. Pronto. Tá vendo, Fernanda? Aí sumiu, o fundo tá branco. E sumiu o bagulho. A parada azulzinha que tava comendo a tela não tá comendo mais. Entendeu? Entenderam? Cara, juro por Deus, depois dessas aulas, dessa aula aqui, vocês nunca vão precisar de mais nada de PowerPoint, tá? Não vão precisar ver nenhum vídeo. Hum, Porque faz de novo. isso aqui Faz, é o que a gente tá fazendo, porra, tudo que vocês precisam, velho. faz de novo embaixo, mas faz direto, tipo, sem parar. Tá, No slide de baixo. beleza. Vamos lá. Vou criar duas formas aqui. Vou criar uma Hum, forma e depois vou duplicar ela, mais fácil. e faz tipo, uma laranja e outra branquinha. Tá bom. O retângulozinho. Pronto. Dei uma deitadinha nele. Deixei assim. Na verdade, uma cinza clarinho, aquele tom de cinza mais clarinho de todos. E a outra laranjinha. Pra dar pra ver certinho. Pronto. Vou pintar esse aqui de laranjinha. Esse aqui de. Deixa eu tirar o contorno, né, gente? É. pri- Só vocês estão vendo que tem uma borda, né? Tipo, tem uma borda preta em volta dessas formas. Do laranja ele já tirou. Mas do preto, vocês estão. Dá pra perceber? Dá pra enxergar a borda? Vocês estão vendo? Aí aqui dá, ó. Sim. Sim. Ah lá, essa borda escrota aí. Contorno sem contorno. Quando você já tira o contorno uma vez, se você clicar nesse botãozinho aqui do lado, ele já tira automático. Então, ó, cliquei aqui, tirou, cliquei aqui, tirou. É, deixa eu pintar isso aqui de amarelo de novo, isso aqui de laranjinha. Tá bem horrível, né, as cores, mas tudo bem. Tá parecendo McDonald's, inclusive. Ah É, lá, agora o problema é, esse laranja e a parte do amarelo e a parte do laranja de baixo tá comendo a tela branca. Não é pra estar aparecendo a tela branca ali embaixo do título. Tá comendo a sim. porra da tela branca. Vem Aí o aqui que em ele vai fazer é formas, tirar isso. crio aquele retângulo branco que eu falei. Vou deixar ele branco direto, tá? Branco, tiro o contorno, jogo ele pra trás. Agora jogo esses todos aqui pra trás, Ctrl, botão esquerdo, e jogo essa barra aqui pra trás. Pronto. Essa parte que tá aqui pra fora não importa porque ela não vai aparecer, tá? Pronto, tá pintado. Entenderam? Ficou claro pra todo mundo? Eles vão usar muito isso na É. apresentação final, tá? E o design vai ser muito avaliado. Muito mesmo. Então tá bom. Pode seguir. Enfim. Agora acho que a última parte que falta pra vocês terem uma estrutura de slide básica é ter esses títulos aqui padronizados. Eu sempre gosto de criar um elementozinho, né? Então, o que que o pessoal da Poly faz o tempo inteiro? Sempre o slide deles é sempre igual e eles sempre usam dessa forma aqui, essas duas bolinhas que eu coloquei aqui, ó, vocês estão vendo? Elas são uma coisa assim para indicar que vai vir um título do lado. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que a maioria das apresentações tem, eu acho importante. Eu venho aqui, eles gostam dessas formas de cantos arredondados. Cria um aqui, tiro o contorno, pinto ele de vermelho. Eu duplico ele
taco esse aqui pra trás. Só que o problema é que ele vai pra trás lá da forma branca. Você vem, é por isso que você precisa desse painel de seleção aqui. É, só tira o retângulo. Deixa eu ver qual retângulo que é esse. Esse aqui vai ser sempre esse. Pronto. Agora ele já tá atrás desse. Deixa eu trocar a cor dele. Por exemplo, a Poly sempre faz isso aqui, ó. Deixa esses dois quadradinhos assim. Porra, porque essa porra aqui tá. É pra trás. Trás. Perdi o negócio, tá aqui. E esse aqui é. Ah. Pô, você pode usar o cadeadinho pra saber qual que é o branco também. Isso ajuda. Tipo, o que tá trancado aqui é o retângulozão branco. Vocês sempre vão ter que ficar ajeitando isso aqui. Então, beleza. Tá aqui. O pessoal da Poly sempre gosta de fazer isso. Você vem aqui, insere uma caixa de texto, ou só copia alguma que você tem, que eu gosto de fazer isso. Coloca o título aqui. Não vou deixar 18, né? Vou deixar 13, cara, ou 12, sei lá. 14 tá bom. Ô, Caio, eu vou precisar sair aqui agora rapidinho, aí você vai tocando com eles e no final você grava, tá? E pessoal, ao longo da apresentação de vocês, que vocês forem fazendo, montando os slides e tudo mais, qualquer dúvida, vocês falem com o Gabriel e falem com o Caio que eles conseguem ajudar vocês a fazer a parada ficar bem feita, tá? E na apresentação, vocês lembram das projeções, né? Tipo assim, projeção de receita, vocês usaram várias premissas, várias coisas. Isso tem que entrar na apresentação, tá? Os argumentos, as ideias, tipo, quem falou de mercado que bebe vinho, quem falou de coisa geográfica para Bevap, é, coisa de moda, mano, o que for, vocês dão um jeito de colocar esses argumentos na apresentação, tá? Essa apresentação de benchmark eu já mandei no grupo de avisos, que é a apresentação do Caio da competição, a apresentação pronta. Usem isso de referência e ao longo do tempo vocês vão tirando dúvida com eles. Valeu, pessoal. Abraço. Aí depois, Caio, você manda a gravação, por favor. Beleza. Valeu, Valeu, pessoal. Caricas. Galera, tá acabando já, viu? Só vou mostrar como padronizar esses títulos aqui, boa. Ah, e como mudar um pouquinho de gráfico também, mas é só um. Caio, eu mandei no chat aí também para passar um pouco de slide métrico pra turma, cara. O que você acha? Mano, não sei mexer no slide match, você quer tocar isso aí? Ah, acho que em outro momento a gente ensina, então. Assim, não é nem um bicho de sete cabeças, no momento parece difícil, é, mas. Eu não sei, ou você quer passar agora? Cara, eu não sei mexer com slide match, se quiser. Ah, depois eu passo, rapidão. É porque, tipo assim, Beleza, meu então. PC tá sem PowerPoint aqui, e aí eu vou falando pra você, então, pra ver se a gente guia o pessoal. Tá. Mas, na verdade, o slide mestre, se for com esse fundo branco aí, não funcionaria, né, cara? Porque você ia ter que ficar toda hora jogando pra trás e pra frente as formas, né? Não, outra aula a gente ensina um negócio mais avançado, assim, que é a parte do Não, mestre, beleza. e pra sempre padronizar a apresentação. Beleza. Galera, Pode mandar bala. beleza. Vamos seguir com o título aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um slide com 3 títulos. Vocês estão vendo. O que que eu gosto? Eu gosto de padronizar pelo menos um deles. É, E aí deixa assim, toda vez que você precisar de um título, você copia essa estrutura aqui. Isso aqui. Ah, importante. Porra, para você não ter que ficar mexendo sempre nesses dois quadradinhos, o que que vocês fazem? Porque se vocês mexerem um vai desconfigurar do outro. Selecionem os dois segurando Ctrl, forma de formato, agrupar e agrupa. Agora ele vai virar uma forma só, esses dois quadradinhos. E aí, se a gente mexer ele, os dois vão mexer juntos, estão vendo? Isso é bem importante, hein? Então, se liguem nisso. Agora que eu tenho tudo isso, quero duplicar. Eu gosto de ajustar, né, se tá simétrico, eu coloco em cima. Se tiver parecendo que só tem uma forma só, tá correto. Aí eu venho aqui, arrasto para baixo. Pronto. Já tenho o outro título aqui. E aqui, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser colocar 4 gráficos do slide, vai ficar nessa configuração aqui. O que eu gosto de fazer? Dupliquei, coloco um em cima do outro até ficar parecendo que só tem um.
Pronto. Arrasta pro lado segurando o Shift para não perder a simetria aqui. Pronto. Deixa eu duplicar isso aqui. Coloco aqui em cima. Pronto. Temos um slide com 4 gráficos. Pegaram? E tá muito pro lado, né? Pera aí. Esse aqui tem que estar um pouquinho pra cá. Pronto. Temos um slide com 4 gráficos. Agora, gráficos. Eu deixei um gráficozinho pronto aqui. Vocês vão ter um gráfico no Excel, ele vai sair padrão assim. Eu recomendo vocês já editarem no Excel, mas editar no Excel dá na mesma do que editar aqui no PowerPoint. Então, eu vou editar no PowerPoint, mas vocês podem fazer tudo que vocês quiserem que eu vou fazer aqui no Excel. Primeiro eu copiei e colei o gráfico, né? O gráfico, quando você exporta ele direto do PowerPoint, você pode ajeitar do jeito que você quiser, que ele não vai ficar zoado. Tipo assim, se ele fosse uma imagem, eu vou dar esse exemplo. Quando você copia e cola o gráfico, por exemplo, você tem a opção de colar ele como imagem. Nunca façam isso em nenhuma das hipóteses, porque se você mexer, ó, ele vai ficar todo cagado, esticado, não vai ficar proporcional. Você tem que colar ele como um gráfico normal. Você colou ele como um gráfico normal? Ainda tá como imagem? Ainda tá como imagem. Ctrl V. Pronto, agora ele tá normal. Vem aqui, ajeitou o gráfico, beleza. Padrão de gráfico que eu gosto. Se você vai ligar o rótulo de dados, que é isso aqui, ó, que os numerozinhos ficam em cima da barrinha, você não precisa desse eixo aqui. É poluição visual. Você desliga o eixo vertical. Se tiver com isso aqui, né? Pronto. Essas linhas de grade atrás servem justamente para você ver aonde do eixo vertical tá a barrinha. Se já tem o número aqui em cima, não precisa de linha de grade. Desliga a linha de grade. O título já vai ter o título do gráfico aqui em cima. Geralmente é isso aqui, tá? Aqui tem um título de storytelling, tipo, e os números vêm crescendo. E aqui vem o nome científico do gráfico mesmo. Vou dar esse exemplo aqui. Por exemplo, royalties climb every year. Capex stay flat. Aqui é o nome do gráfico mesmo, que é a receita de royalty versus o Capex total em bilhões de dólares de 2021 a 2025. Isso aqui é padrão no slide inteiro. Você tem as 80 páginas do slide é desse jeito. E eu acho legal vocês padronizarem isso, porque toda competição pede isso. Então, aqui seria o nome do gráfico. Então, se já tem o título aqui em cima, já é isso aqui, esse título aqui não precisa estar aqui. Vocês podem vir aqui nesse maisinho e desligar o título do gráfico. Pronto. Já ajeito aqui, ó, por exemplo, quero que o gráfico fique até aqui e venha até essa outra margem aqui. O que é essa barrinha aqui? É o que? É receita? É lucro? É o quê? Vem aqui, legenda. Eu nunca deixo a legenda do lado porque ela sempre caga o gráfico pro outro lado. Eu deixo ou ela na parte superior ou na parte inferior. Geralmente na parte inferior. Então, pronto. Agora aqui tá com a legenda. Eu vou deixar na parte de cima porque ficou melhor. Pronto. Outra coisa, vocês estão usando a Carmen Sans, lá que eu falei lá no início, a fonte? Tem que deixar todos os gráficos em Carmen Sans. Você clica nele como um todo, vem aqui, Carmen Sans, aí vocês escolhem a que vocês vão usar, padrão nos gráficos, que era Medium. Pronto. Todos os textos dentro do gráfico estão em Carmen Sans Medium. E aí agora, para pintar, por exemplo, eu quero que esse gráfico aqui seja vermelhinho. Você clica aqui, é que isso aqui não vai estar aberto, né? Botão direito, formatar a área do gráfico. Clica aqui, seleciona todas as barrinhas, preenchimento sólido. E aí você escolhe a cor que você quiser aqui. Vou usar esse aqui. Pronto, tá padronizado. Eu vou trocar esse gráfico aqui para um gráfico de linha, para vocês verem como que eu formato o gráfico de linha. Eu vou deixar uma queda bem brusca no último ano, pera aí. Vou deixar tipo 30. Pronto.
Só para o gráfico ficar de linha ficar mais bruto. Qual que é a parada? Eu venho aqui, vou copiar esse gráfico aqui do mesmo jeito que eu fiz o primeiro. Mesmas configurações que eu fiz antes. Se vai ter rótulo de dados, não preciso desse eixo vertical, não preciso do título, porque o título vai estar aqui em cima, e não preciso da linha de grade. Já limpei. Preciso colocar em Carmen Sans. Aqui eu usei qual? 9. Então aqui vai ser tudo 9 também. Percebam que esse rótulo de dados aqui em cima não ficou legal. Como que eu faço para deixar ele no meio da linha? Eu venho aqui, rótulo de dados, tem essa setinha. Quero no centro. Quero à esquerda, quero à direita, quero abaixo. Eu deixo sempre no centro. Quando é linha, eu deixo sempre no centro. Só que vocês ficou ruim, não ficou? O que que eu faço? Primeiro de tudo, vou mostrar como suavizar a linha, porque isso é quase obrigação também. Clica aqui no gráfico, quando é o gráfico de linha. Clica na linha, seleciona todos os pontos da linha. Vem aqui, ó, em formatar série. Tá, já cliquei com o botão direito, formatar gráfico. Vou fazer isso de novo. Botão direito, formatar a área do gráfico. Aqui nesse baldinho, lá no final, se a gente clicar aqui na linha, linha suavizada, ela vai virar uma curva, ao invés de ficar aquele negócio feio. Fica bem melhor. E agora, pô, os números estão no meio da linha, ficou esquisito, não tô conseguindo ler direito. Vem aqui, baldinho, preenchimento sólido, coloca da cor do gráfico, que eu vou trocar a cor dessa linha, inclusive. Agora a cor ficou muito escura. Seleciona o rótulo de dados, pinta de branco. Pronto. Temos um gráfico de linhas bonito no padrão da apresentação. Pegaram? Vou só copiar e colar o gráfico aqui para vocês verem como não vai fugir disso também. Isso aqui. Pronto, temos um slide com 4 gráficos. Pegaram? Peguei. Sim. Cara, genuinamente, acho que isso é tudo que vocês precisam saber de PowerPoint. Não tem nada que fuja disso, pelo que eu me lembre. Inclusive, deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu tô esquecendo. Cara, esse alinhar aqui que eu mostrei o distribuir verticalmente, horizontalmente, você pode fazer com os ícones quando eles estão de pé, você só clica em distribuir verticalmente, funciona do mesmo jeito. E aí essas opções aqui é mais por alinhamento, vocês podem sair testando, não tem nada demais aqui. Exibir já mostrei, revisão ninguém usa, registro ninguém usa. Isso aqui é para usar o slide mestre, eu acho. Mas vocês não vão usar isso aqui frequentemente, nem isso aqui, não coloquem transição no slide sério, até porque vocês vão ter que mandar em PDF, então não é transição, não vai no PDF. Design, muito difícil também. Desenhar também é impossível. Então, cara, inserir e os menus que vão aparecendo quando vocês vão editar forma. No mais é isso. Já ensinei Ctrl D, agrupar. Cara, acho que é isso. E aí, cara, tem, por exemplo, aqui, deixa eu só copiar e colar isso aqui porque vai ficar legal. Aqui, por exemplo, nessa barrinha do lado, eu quis fazer uma gracinha. Ficou mais bonito, tá vendo? E aí vocês podem sair brincando pra fazer isso aqui, tá? Eu ensinei tudo que vocês precisam pra fazer um negócio desse. Tirando essa parte da cor do fundo. Por quê? Existe um negócio no PowerPoint que muita gente gosta de usar e eu tô gostando de usar cada vez mais, mas é chato. Chama gradiente. Qual que é a parada? O que que é o gradiente? Ao invés da forma ter uma cor, ela tem duas. E essas cores vão se transicionando do jeito que você quiser. Aqui, por exemplo, eu coloquei que o gradiente, que é o degradê, ele vai do meio para as extremidades. Então a cor dele é vermelho e quanto mais para o canto tá, mais preto vai ficando. Como que vocês mexem nisso? Aí vai ser um preenchimento sólido aqui. Quando a gente vai editar a forma e tem um preenchimento sólido aqui.
A gente tem um preenchimento sólido, ele pode ser, pô, um vermelho qualquer aqui. Beleza, é um preenchimento sólido, que é igual a esse aqui do lado. A gente tem a opção aqui, ó, de preenchimento com gradiente. De gradiente. Cliquei aqui, ele vai abrir essa parte de marcas de gradiente. Isso aqui é chato de mexer. Eu recomendo vocês fuçarem ou ver um vídeo, porque essa parte aqui é, cara, é prática, demora um pouquinho pra você pegar o jeito como funciona isso aqui pra ficar bonito. Mas, enfim. Pô, eu quero que comece no vermelho e vá até o preto. E aqui eu quero escolher a direção do gradiente. Eu quero que o gradiente vá de dentro para fora, por exemplo. Ou de cima para baixo. Ou de baixo para cima. Eu gosto. Nesse caso aqui eu queria deixar no meio mesmo. E aí você pode ir ajustando, ó. Quanto mais para cá eu arrasto, mais vermelho, menos preto vão ficando as extremidades. Quanto mais para cá, mais preto vai ficando. E aí depois eu criei duas formas, que são essa aqui. E aí esses pontos amarelos, vocês conseguem editar eles assim, ó. Ah, agora bugou, peraí. É, Por exemplo, aumentar, diminuir aqui a largura deles. Girei. Acho que eu deixei assim. Porra, buguei o negócio de novo. Pô, é muito chato mexer com essas formas assim, velho. Aí, eu acho que era assim. E aí eu ia aumentando e tal. E aí eu afinava, aí eu aumentava aqui, aí afinava de novo. Até chegar nessa forma parecida com essa aqui que tá aqui. E aí depois eu coloquei um gradiente nela de novo. Aí outro gradiente nessa aqui. Que aí eu só coloquei, inverti essa. É a mesma forma, essa aqui, que tá aqui atrás. Só que aí eu só joguei ela de um jeito diferente aqui e ficou, pô, ficou um efeito visual muito legal na barrinha. Ó, ficou, pô, eu gostei. Enfim, vocês podem brincar com isso aí. Essa parte é um pouquinho mais chata, demora um pouquinho, mas se vocês ficarem uma hora mexendo nisso aqui, vocês nunca mais vão precisar ter dúvida. Então, tá de boa. Galera, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Pô, tudo certo, eu acho. Tudo Ficou muito certo? bom. Uhum. Cara, eu acho que com esse conteúdo aqui, todo mundo tem a capacidade de fazer um slide assim, muito bom. Muito bom mesmo. Se Eu vocês acho que ficou pegarem todas as completinha a diquinhas aula aí, ali, viu, Caião? É, acho acho que eu não que tenho muito mais o que falar, não. Acho que aí é mais ficou, slide mestre, mas aí nem ficou eu sei bem claro. mexer. É porque, Então, tipo assim, tem coisa no PowerPoint, tipo assim, que é realmente, sei lá, muita coisa inútil e muita coisa que é muito difícil, que não compensa. Às vezes compensa mais, tipo, você saber o básico ali do que ficar inventando a roda, sabe? Acho que esse é sim. o principal ponto aqui, pra deixar de mensagem pessoal. Cara, mas é isso. E aí, dica master, vejam, abram o site da empresa de vocês, vejam se eles usam coisas mais pontudas, mais arredondadas, e vai se inspirando lá no site deles, e coloca a criatividade de vocês para trabalhar um pouquinho também. É isso. Eu tava gravando, né? Se não tiver gravando, eu me mato. Pera aí. Tá Tá gravando. gravando. Tá de boa. É isso, velho. Mais alguma coisa, alguém? Acho que tá tudo certo mesmo. Ajudou Certo? demais com esses exemplos. Pô, que bom. Fico feliz. Se precisarem de alguma coisa, pode me chamar, pode chamar o Gabriel. O Gabriel, pô, bom pra cacete de PowerPoint também. Pode ficar à vontade pra chamar ele. Então, é isso, galera. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, vambora. Vou mandar a gravação depois no grupo, tá? Obrigada, Caio. Falou. Valeu, Caio. É isso, galera. Valeu. Valeu, Imagina. Caio. Valeu, até Falou, falou. mais. Valeu, turma. Abraço. Falou.